Nesta videoaula, nós vamos verificar o conceito de integral como sendo o valor limite de uma soma de uma área sob uma curva, né? Então, nós temos duas conotações para o cálculo integral. A operação inversa da derivação, ou seja, a determinação de primitivas, ou então, em termos práticos, a integral como limite de uma soma. Então, vamos explicar aqui a ideia de rima. Suponha que eu tenha aqui um eixo xy, uma função f de x igual a x mais 5, né? E eu tenha um intervalo de 1 a 7. Então, eu vou analisar esta função no intervalo de 1 a 7. Se aqui é 1, nós temos aqui f de 1. Se aqui é 7, lá nós temos f de 7. E o que se deseja é determinar a área dessa região achurada no intervalo de 1 a 7 entre a curva f de x e o eixo x. Por se tratar de uma figura regular, ou seja, o que é uma figura regular? É uma figura cuja área nós conhecemos, ou seja, um trapézio. E nós sabemos que a área de um trapézio vai ser quem? A base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior é a imagem da função pelo domínio 7, está ali. A base menor é a imagem da função pelo domínio 1, está ali. Base maior mais base menor. A altura é o valor 7 menos o valor 1, que é este pedaço aqui. Tudo isso dividido por 2. Portanto, sem grandes complicações, nós temos que a área do trapézio, vai ser o quê? 12 mais 6 vezes 16 dividido por 2. Isto resulta em 54 unidades quadradas. Aí você está se perguntando, mas o que tem a ver a integral? Calma que chegaremos lá. Então, note que interessante que nós trabalhamos aqui com uma região cuja figura gerada, figura plana, é conhecida, ou seja, é um trapézio. E o trapézio nós sabemos calcular a área. Tá? Agora vamos botar fogo no parquinho. Imagine você se a função fosse uma função genérica qualquer, uma f de x, e eu queira a área da curva, a área no intervalo de AB entre a curva e o eixo x, quer dizer, a mesma ideia aqui, o problema anterior, né? Só que agora eu tenho uma região não formulada, não conhecida, eu não sei qual é a área desta região, não sei como fazê-lo. Aí entra um cara chamado Riemann, né, século XVIII, início do século XVIII, que teve uma ideia genial. O que é que ele fez? Ele dividiu este pedaço, esse intervalo de AB, em N pedaços, em N partes, 2 partes, 4 partes, 20 partes, N pedaços. E nestes pedaços ele construiu retângulos, né? Então ele subiu aqui e construiu um retângulo. Vou fazer o primeiro aqui para que você perceba. Então ele fez aqui um retângulo, o primeiro retângulo. Note que este retângulo é uma área A menor. Por quê? Porque aquele pedacinho ali eu não estou considerando. Tá? E ele fez isto em todos os pedaços que ele dividiu, sempre considerando, neste momento, uma área A menor. Tá? Posteriormente, ele pega estas divisões e constrói retângulos com área A maior, por exemplo, aqui, né? Por exemplo, aqui. Note que agora ele pega estes pedaços que estão acima da curva, né? Anteriormente ele não pegou algo que faria parte da região. Agora ele pega algo que não faz parte da região, ou seja, ele pega a área A maior, né? Então, como eu estava dizendo, ele divide em N pedaços e com esses N pedaços, como base de retângulos, ele constrói o que ele chama de retângulos elementares. Calcula, em função da divisão, a área dos retângulos, soma as áreas a menos, soma as áreas a mais, divide por 2 e, com a média, ele chega à conclusão que ele tem uma área muito próxima do que seria a área da região. Então foi esta a ideia sensacional de Riemann, isso lá no século XVIII, onde ele tem esta sacada, dividir em retângulos, considerar a área abaixo da curva, soma tudo, depois considera retângulos com áreas acima da curva, soma tudo,
divide por 2, né, obtendo a média, e ele chega numa área aproximada. É óbvio que quanto mais divisões forem feitas aqui, mais próximo do valor real nós estaremos, né? Eu fiz uma animação no GeoGebra, então eu coloquei aqui uma função e nós fizemos divisões, primeiro em 4 pedaços, depois em 10 pedaços, depois em 20 pedaços e depois em 200 pedaços. Uma animação no aplicativo GeoGebra. Então, está na videoaula número 4. Assista a este vídeo para que você entenda qual foi a ideia de rima. Muito interessante. E, óbvio, ele não dispunha do GeoGebra para poder viabilizar o pensamento dele, mas você sim. Portanto, assista, entenda, porque isto será necessário em problemas futuros.